Eclesiastes capítulo 7, verso 29, nós vimos na aula passada, fazendo uma explanação, lá diz que Deus fez o homem perfeito. Diga comigo, Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem perfeito. Não é? O homem era perfeito. Mas a Bíblia diz que ele buscou muitas invenções. Em outras palavras, diz que ele se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Na realidade, Deus não criou o homem para o pecado, Deus não criou o homem para que o homem se perdesse. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, mas ele mesmo se envolveu em muitas questões que não competiam a ele. Outra passagem que eu quero deixar para vocês, mas vou me adiantar um pouquinho. Deixa eu só matar aqui algumas coisas. Página 28, você está aí comigo? Página 28. Algumas teorias querem omitir a prática do pecado. Então está aí, ó, o fato do pecado. Primeira teoria é o ateísmo. Por quê? O ateísmo nega Deus. Se nega Deus, nega também o pecado. Porque pecado, o que significa pecado, irmãos? Não, o que significa pecado mesmo? Transgressão é lei de Deus. Oi? Transgressão é lei de Deus. Transgressão é transgredir a uma lei do Deus Todo-Poderoso. Então, pecar é transgredir uma lei que Deus estabeleceu para nós. Ok? Então, todas as vezes que você comete um delito que Deus estabeleceu em sua palavra como transgressão, você está em pecado diante de Deus e você precisa de arrependimento para que você alcance o perdão. Então, a primeira teoria é essa do ateísmo. Depois vem o determinismo. Eles dizem que o livre-arbítrio é uma ilusão. Ou seja, eu não tenho senso de decidir ou de escolher. Eu não tenho essa opção. Ele está dizendo ali que essas escolhas que supostamente o homem teria que fazer são ditadas por impulsos internos e circunstâncias que escaparam ao domínio. É isso que eles estão falando. Então, o homem, na realidade, ele não é um escravo do pecado, é um escravo da circunstância. É isso aí que ele fala. Só que a Bíblia diz que o homem é livre para escolher entre o bem e o mal. Não foi isso que Deus falou para Caim? Se procederes bem, certamente será aceito. Mas se procederes mal, o pecado já é a porta e cumpre a ti o quê? Dominá-lo. Então você tem a autoridade, você tem esse poder para você dominar o pecado. Irmãos, pecar ou não pecar é questão de escolha. Você decide pecar ou não pecar. Ah, pastor, mas o diabo colocou uma casca de banana ali, eu fui, pisei e caí. Que nada. Não é assim que a coisa funciona. Deus tem nos dado o Espírito Santo, sim ou não? Sim. E o Espírito Santo, ele te dá o discernimento. Agora, é o que a Bíblia diz lá em Provérbios, né? Agir sem refletir não é bom, e peca quem é precipitado. Muitas pessoas pecam porque se precipitam, porque antes não veem os prós e os contras. Elas agem sem saber das consequências que elas enfrentarão pelas suas atitudes.
ok? Uma mulher que vem para a igreja com vestido decotado e curto, para ela, pode ser que ela não esteja fazendo nada, mas ela está sendo um canal para despertar no homem sensualidade, para despertar no homem o desejo. Ela está vindo para a igreja de uma forma sensual e o irmão está lá, querendo adorar a Deus, a irmã na frente dele, com aquele tubinho colado no corpo, a 4 dedos. Irmão, o espírito está convertido, mas o hormônio não se converte não, sabe? E às vezes, irmãos, eu tenho que chamar minha esposa e falar: minha filha, vem cá, olha aquela irmã lá, vai lá, dá um toque nela, pelo amor de Deus, sabe? Eu chamo mesmo, quando eu vejo, eu olho e chamo uma pastora e peço para a pastora aí conversar. Porque, irmãos, igreja é um lugar santo, igreja é um lugar de culto, de adoração, não é lugar para se mostrar silhueta de corpo. Ó, e detalhe, Deus é minha testemunha, se eu pego um cara que eu já peguei de calcinha apertadinha, mostrando as partes, irmão, eu sento a marreta nele. Eu falo, isso aqui não é lugar para isso, irmão. Não é lugar para isso. Entendeu? Então, pecar é questão de escolha. Eu decido. Eu falo, irmãos, a dica é a seguinte: botou a roupa para ir para a igreja, chega no espelho, Espírito Santo, tu vai comigo? Desse jeito que eu estou vestido aqui? O Espírito Santo vai mandar logo na tua lata. Se vai ou não. Né? O que mais? Terceiro, hedonismo. Hedonismo significa prazer em grego. Então, o hedonismo diz o seguinte: se aquilo que você faz te dá prazer, não é pecado. Então o sexo dá prazer, então cai dentro. Eles falam isso. Eles falam que o que é natural, o que é belo, é o que tem que ser vivido. Então o homem deve libertar suas inibições. Então, eles não têm um discernimento de que algo vai trazer mal ao seu espírito. O hedonismo está mais preocupado com a carnalidade do que com a espiritualidade. Eles dizem que se a carne está satisfeita, o espírito está satisfeito. Para o velho homem, talvez isso funcione, mas para quem é nascido de novo, não funciona, né? E a Bíblia diz, né? Ai daqueles que dizem ao mal bem, ao bem mal. Quarto, a ciência cristã. Essa ciência cristã aqui é uma seita, na realidade, que nega a realidade do pecado. Porque diz que o pecado é a ausência do mal, né? Diz que o pecado não é real. Diz que é o pensamento do homem que precisa de uma correção. Eles acham que o erro está na mente. E aí, se o homem pensa que algo que ele faz é pecado, ele precisa corrigir só o pensamento, a prática continua. Entendeu a coisa? Pegar uma mulher ali é pecado. Aí essa ciência vai dizer assim: olha, não, isso é bom, você tem que corrigir o teu pensamento. Então, se ele corrige o pensamento e diz: vou pegar uma mulher legal, então o pecado acabou. Deu para entender, irmãos? Quando Paulo diz que a nossa consciência muitas vezes se torna o nosso hábito, porque o Espírito Santo vai falar com você aqui dentro de você, ok? Então a ciência cristã, ela trabalha por essa linha. Se você erra, o erro é da mente. Depois, o evolucionismo, né, ou a evolução, diz que o pecado é uma herança do animalismo primitivo, porque a evolução diz que a gente veio do macaco. E se veio do macaco, o pecado veio de lá. Meu Deus do céu, uma doideira.
Então você não tem que deixar o velho homem, tem que deixar o velho macaco. É isso que eles dizem aqui. Né? Agora vamos para a origem do pecado. Eu nem vou falar muito. Eu já falei onde ele na realidade começou. Ok? Vocês só corrijam aí na sua apostila. Saiu Ezequiel 23, Ezequiel 28. Tá? Por favor, corrija aí para mim. Aí vem todo o histórico. Que eu não queria assim gastar muito tempo aqui com vocês, porque tudo isso nós já conhecemos. E Satanás, ele veio com quando ele foi destituído dos céus, ele chegou à terra com uma missão: matar, roubar e destruir as obras do Criador, principalmente o homem, porque o homem é chamado coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Então, Satanás, ele veio com esse desejo. E por essa razão, ele investiu tudo que ele tinha contra Adão lá no paraíso. Agora, muita gente fala: pastor, mas por que ele não foi no homem? Por que ele pegou direto em Eva? Muitos dizem que Eva comeu porque Deus deu a ordem para Adão. Não deu para ela. Ele disse para Adão: Adão, você não come do fruto. Eva foi a primeira, porque a Eva não recebeu essa ordem. Adão, como guardião da Eva, ele tinha que preservar a sua esposa, guardá-la. E a responsabilidade deste caso, desta situação, ela recai totalmente sobre a vida de Adão. Tanto que, embora ambos fossem penalizados lá no jardim, Adão recebeu um castigo muito pior, eu acredito, que Eva. Porque, irmãos, eu entendo que ser mãe não é mole, é uma dor insuportável. Agora, você trabalhar, lutar, e interessante que Deus, ele fala assim: você vai lutar, mas a terra não vai dar a sua força. A terra foi amaldiçoada pelo erro de Adão. Então, por mais que ele lutasse, trabalhasse para ele ver a sua necessidade satisfeita, ele nunca seria plenamente satisfeito. É por isso que todo homem precisa de Jesus. É por isso que todo homem precisa ser salvo. Por quê? Porque por mais que ele lute e ele tenha tudo, ele nunca vai ser completamente satisfeito em tudo. Quem concorda comigo? Amém. Pastor, e o dinheiro? Quantos milionários você já ouviu que se suicidaram? Não é? Então, dinheiro não é tudo. Não é? O homem, ele só vai desfrutar de uma plenitude quando ele tiver o Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, está aqui. Quando o homem cai, eu queria que você lesse aí. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Na sua concepção, antes da gente ler aí, na sua concepção, onde é que começa o pecado de um modo geral na vida de uma pessoa, seja ela homem ou mulher? Pensamento. Você acredita então que o maior campo de batalha que você tem é aqui? Vamos ver essa verdade? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versos 13 ao 15. Quem achar rápido no gatilho aí por cada hora. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tentar. Continua. A cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo
tendo concebido a dar luz ao pecado, e o pecado após ter sido consumido e gerar a morte. Amém. Então, você nota, podemos observar aqui, que não é Deus que nos tenta. A tentação do mal acontece a mim e a você diariamente. Nós somos colocados à prova diante de situações que nos induzem ao pecado. É uma proposta, é um suborno, entendeu, querido? É uma vantagem ilícita, é uma mentira. Mulher, cadê meu dinheiro que estava aqui? Você pegou? Eu nem vi seu dinheiro, ela já gastou muito tempo. Aí ligam, é um cobrador chato, teu filho atende. Ah, filho, diz que o papai saiu. Já era, meu irmão, você já ficou. Pastor, mas só foi uma omissão. Não, você mentiu. A gente fala, não, eu só omiti. Então, a Bíblia diz que você é atraído e embotado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência mesmo? O que é concupiscência, irmão? Desejo, repita comigo, desejo desordenado da carne. Então tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que a tua carne quer, é o pecado, é concupiscências. E essas concupiscências, quando você alimenta, você vai acabar praticando. E uma vez praticando, o pecado é gerado. E aí, meu irmão, quando ele nasce, é morte certa. Ó, eu e você podemos ser tentados, sim ou não? Sim. Todos nós podemos ser tentados, só não podemos ceder à tentação. Aí é que está a diferença. Porque tem gente que alimenta o pecado. Como isso? Vou dar um exemplo aqui. A mulher trabalha fora. O marido não elogia, o marido é aquele cara meio seco. A mulher, ela passa por um processo, no decorrer dos anos de casado, a mulher passa por um processo de baixo autoestima. E aí o marido já conquistou, já está casado há 10 anos, acha que está tudo bem. Aí, um belo dia no trabalho, alguém chega, poxa, mas essa roupa ficou tão bem em você. Aí, ó, caramba, saí de casa, meu marido não falou nada. Passou. Outro dia, você vai passar perto da mesma pessoa, ela vai chegar para você e vai dizer, poxa, seu perfume hoje perfumou o ambiente, você está tão cheirosa. O que você está fazendo? Você está engodando uma concupiscência, um desejo que você tinha de ser admirada, de ser percebida pelo marido que não fez, e o diabo vai usar uma outra pessoa para fazer. E daqui a pouco vem o envolvimento. O dia que essa pessoa não fizer um elogio, você vai sentir falta. É tudo que o diabo queria. Por quê? Porque no dia seguinte ele vai fazer o elogio, e aí você vai gostar mais ainda. E daí um convite para um jantar, não demora, um presente aqui e ali, e no final você sabe onde isso vai parar. Então você note que o pecado, no início, ele não se mostrou como algo mortal. Se mostrou um elogio é algo mortal? Não. Mas quando há uma fragilidade, uma fraqueza, se torna como uma arma letal. Letal. E a gente que é pastor, que a gente trabalha em gabinete, eu sou pastor há 16 anos, irmão, que a gente já ouviu, coisa que começou. Você não vai acreditar. Muitas vezes dentro da família, entre cunhados. Você pode imaginar?
que um dia pode haver um envolvimento entre o cunhado? Pois é. Pois é. Na família. Na família. Então, querido, o pecado, diga comigo, o pecado é uma arma que vem muitas vezes sutil, sem você perceber. Entendeu? Então, por isso que Tiago aqui fala, e eu e você devemos tomar muito cuidado. Depois vocês leiam o capítulo 4 todo de Tiago, fica como dever de casa para vocês. E aí, irmãos, quando acontece a queda, quando você cede à tentação e que você cai, aí acontece algo horrível, o quê? A culpa. Você se acha sujo, você se acha a pior das pessoas, porque Satanás, ele prepara a tua queda e ele mesmo se torna o teu acusador. A Bíblia chama ele de acusador de nossos irmãos. E aí vem aquele sentimento horrível, sabe? E aí, ao invés de você sentir amor por Deus, você passa a ter o quê? Medo. Medo. E o que aconteceu com Adão e Eva foi isso. Sentiram aquela culpa, ficaram com medo de se ver face a face com Deus. E aí e a gente, quando erra, quando peca, a gente quer arrumar o jeito humano para resolver as coisas. E muitas das situações a gente cria em nosso coração um remorso, não um arrependimento. Remorso é cozer folhas de figueira para tampar o sol com a peneira. Você teve remorso, mas não teve arrependimento. Adão e Eva aqui, eles cozeram folhas de figueira para poder se esconder quando ouviram a voz do Senhor. Mas aí Deus, que já sabia, já conhecia, não é? Deus então libera o juízo. O homem, a mulher e a própria serpente ficaram debaixo de juízo. A serpente rastejaria durante toda a sua vida e comeria o pó da terra. A mulher teria sua dor multiplicada. Irmãos, aqui tem algo aqui, darei uma outra aula, e eu vou falar rapidinho. Alguém que acredita que Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? Quem acredita? 1, 2, 3. Alguém mais acredita? Acredita? Levanta a mão, irmão. Acredita? Isso, 4. A maioria não acredita. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus falaria: multiplicarei a sua dor, sem antes o fato não tivesse acontecido? Ela teve um filho, teve uma certa dor para ter. Aí dá para o castigo, ela observar esse castigo, digamos assim, mais de perto, ou ela poderá dizer: meu Deus, a dor é muito maior do que eu sentia. Ou seja, ela está sentindo castigo no próprio corpo. Por quê? Porque ela teve outros filhos e não teve tanta dor. E a partir do pecado, ela está sentindo uma dor muito maior. Deu para vocês entenderem o que eu estou falando? No capítulo 6 de Gênesis, você vai ver algo aqui que respalda o que eu estou falando. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Posso perguntar uma coisa? Quem são esses filhos de Deus? Quem são? Antes do pecado. Entendeu por que eu creio piamente de que Adão e Eva tiveram muitos filhos antes do pecado?
E olha, existia uma linhagem pura, que eram chamados filhos de Deus, e existiam a linhagem contaminada, que eram chamados filhos dos homens. Simples. E aí, quando esses homens puros se conectaram, se relacionaram com as filhas dos homens, olha aqui que Deus chega ao ponto de dizer: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 121. E aí diz que naqueles dias havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram ou coabitaram ou se relacionaram sexualmente as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E aí, olha, quando Deus diz não contenderá, esse verbo no original hebraico significa não agirá mais o meu espírito para sempre na onda. Significa dizer que havia uma interação entre Deus e seus filhos, ou seja, entre Deus e aqueles que não contaminaram com a semente do pecado. Só que quando as filhas dos homens nasceram e eram bonitas, lindas, essa semente sem pecado se mistura com a semente do pecado. E aí Deus então, o que ele faz? Ele corta o relacionamento. E aí começa a ver o que? A linhagem pura desaparece. E aí a violência passa a ser uma coisa só na face da terra, porque o pecado gera violência. E diz a Bíblia então que Deus decide o quê? Exterminar da face da terra o homem. Mas graças a Deus, que Deus achou graça em Noé. Ok? Então isso aí é algo para você pensar depois. Ok? Isso aí é algo para você pensar depois. Né? Porque às vezes dá um nó, né? Mas é algo para você pensar, para você ler, meditar na palavra. Ok? Eu gosto dessas coisas, incendiar vocês, deixar vocês uma pulguinha atrás da orelha. Então vamos lá. Sobre o homem, né? O que aconteceu? Ao homem, ele disse: maldita é a terra por sua causa. Porque antes, irmãos, Adão só tinha um trabalho, qual? Regar o jardim e pegar do fruto. Adão não tinha que trabalhar. A terra por si mesmo brotava e dava, ele só regava. Mas aí Deus chega para ele e diz: olha, maldita é a terra por tua causa, ela vai produzir espinhos e cardos, não vai ser só mais coisa boa, entrou a coisa ruim. E aqui diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que você torne a terra, enfim. E foi liberada a sentença: tu és pó e ao pó tornarás. Porque na realidade, Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para ser eterno. A entrada do pecado fez com que o homem tivesse uma limitação de idade para viver nessa terra. Mas o que Deus queria é que o homem fosse eterno. Mas nós vamos voltar, em nome de Jesus, ao estado original daquilo que Deus estabeleceu para nós. Amém? E aí Deus elaborou um plano de redenção. Eu costumo dizer que esse plano de redenção, ele acontece antes mesmo de haver mundo. Deus já havia estabelecido um plano de redenção para o homem, né? E Deus fala lá em Gênesis 3,15: porém da tua semente nascerá um, né, que esmagará a cabeça da serpente. Deus faz algo poderoso, que além da promessa,
Deus também faz um ato que simboliza, que aponta para Jesus. O que Deus faz? Ele pega um animal inocente, o mata, para dele tirar as peles e cobrir a nudez, porque o pecado faz isso, o pecado desnuda o homem, o pecado nos faz sentir vergonha, o pecado ele nos deixa abatido. Então Deus matou um animal inocente, prefigurando quem? Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posso ouvir um amém aí? Amém? E aí nós vamos passar aqui rapidinho a natureza do pecado, segundo o ensino do Antigo Testamento. Então, o pecado ele atinge o homem em várias esferas, tá? Na moral, na sua moral, ok, querido? Na sua moral, principalmente. Ser achado em falta, pesado na balança de Deus. O pecado, ele descredibiliza o homem para qualquer tipo de ensinamento. O pecado descredibiliza o homem como um ser criado por Deus para viver em retidão nessa terra. Eu tenho um rapaz que eu discipulo ele, e ele fala: pastor, desde que a minha esposa foi embora, arrumou uma outra pessoa, eu não arrumei mais ninguém, e eu estou criando meus 2 filhos, e pastor, está sendo uma barra para mim, mas eu tenho me mantido puro, pastor, não tenho me relacionado com ninguém. E aí ele falou algo. Sabe por quê, pastor? No dia que eu pecar contra Deus, que testemunho eu vou deixar para os meus 2 filhos? E eu amo demais meus 2 filhos, e eu não quero que eles digam para mim amanhã: meu pai me ensinou uma coisa, mas ele fez outra. E eu falei para ele: meu filho, Deus vai te honrar tão poderosamente, se prepara, porque Deus, quando preparar uma esposa para você, não vai vir tralha, como diz o pastor Marcos, vai vir coisa boa para a sua vida. Não é verdade? É verdade, querido. E isso, sabe, irmão, me admira atitude como essa. Pessoas que mantêm a sua moral, sabe? E ele diz aqui, olha: como um arqueiro que atira, mas erra, como um viajante que sai do caminho certo, ser achado em falta ao ser pesado na balança. Irmãos, uma vez nós estávamos ministrando lá no Retiro de Impacto, e alguém me perguntou: mas pastor, arrependimento é só chegar e falar para Deus: Deus, desculpa, eu não queria fazer? Eu falei: não, arrependimento é você gemer de dor pelo pecado que você cometeu. Arrependimento é você se ver com um martelo na mão e cravando os cravos em Jesus. É você saber que o teu pecado contribuiu para que aqueles cravos entrassem em sua carne. Isso é arrependimento. É sentir a dor. Isso é arrependimento. Por isso que você tem que pensar 2 vezes antes de pecar. Em Hebreus diz algo aqui que não está na apostila, porque o que está na apostila você vai ler em casa. Abra a sua. Deus te trouxe aqui para confrontar você. Hebreus capítulo 10, vem comigo. Você está pensando que ser filho de Deus é fácil? Verso 28, quem achou aí? Quebrantando ou ultrajando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Vocês lembram do caso de Nabote, lá de 1 Reis, quando Acabe quis a vinha de Nabote, e Nabote disse para ele: eu não vou vender para você a herança de meus pais.
Jezabel chegou para Acabe e falou assim: você está chateado por causa dessa vinha? Pode ficar tranquilo que eu vou fazer com que essa vinha venha para você. O que Jezabel fez, irmãos? Quem lembra? Arrumou 2 testemunhas falsas, a Bíblia chama de homens de Belial, fez com que essas testemunhas depusessem contra Nabote, dizendo: ele blasfemou contra Deus. O que aconteceu, irmãos? Nabote foi apedrejado até a morte. Então a Bíblia diz aqui que pelo depoimento de 2 testemunhas, qualquer um morria apedrejado. É isso que ele está dizendo aqui, verso 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos que aquele que disse: minha é vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Ele está dizendo aqui, irmãos, sobre o pecado voluntário. Ele está dizendo aqui que quem pisar de novo o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do testamento, diz a Bíblia que já não resta para ele mais nenhuma não resta para ele mais nenhuma expiação pelos pecados cometidos. Então nós, crentes, nós devemos tomar muito cuidado com o pecado. O pecado voluntário é aquele que você, mesmo sabendo que você o faz e não se arrepende dele. E até que este pecado se torna na sua vida um hábito. Você já viu aquele cara que mente tanto que a mentira se torna um hábito na vida dele? Ele acredita na própria mentira? Não, na verdade. Às vezes nós pensamos que pecado é só adulterar. Olha, eu não adultero, pastor, eu vou para o céu. E é só língua. Pastor, eu não canto mulher nenhuma. E o teu pensamento? Porque Jesus falou assim: olhou para uma mulher e no teu pensamento desejou ela, você já transou com ela, você já adulterou, meu irmão. Então como é que está o teu olhar? Lá no teu trabalho, lá com a sua vizinha. Isso serve para a mulher também, porque a mulher também deseja. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmão, porque o pecado, é na sua mente, não é só a prática. Vamos correr. Então tem aqui na conduta fraternal também, não é? O homem quando oprime seus irmãos, na esfera da santidade, quando você ataca a santidade do Senhor, quando você se torna transgressor, na esfera da verdade, né? Porque quando você diz que você não peca, você está chamando Deus de mentiroso, ok? E no Novo Testamento descreve o pecado como dívida, sim ou não? Dívida. Mateus 6,12 está escrito lá. O homem, ele era incapaz de pagar a dívida. O pecado se tornou uma dívida impagável. O pecado também, ele é uma rebelião. Irmãos, isso aqui que eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse porquinho caindo daí do caminhão. Irmãos, a santidade é uma cerca que te protege. Às vezes a gente pensamos que a cerca é uma punição de Deus. Tu não pode isso, tu não pode aquilo. Irmãos, Deus está protegendo você para te manter santo, inculpável, irrepreensível. Olha, irmãos, meu berço é assembleano, eu já vi de tudo. Eu já vi uma pessoa se manifestar no culto e o pastor: cala, sai dela. E o demônio falou assim: você?
Mandar eu sair? Tu é ladrão? Tu rouba? Irmão, eu não estava pegado. Não estava pegado. Entendeu, irmão? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E olha, todo pecado, todo cuidado para pecar é pouco. E olha, Jesus falou muito mais na Bíblia, vigiai e orai, do que orai e vigiai. Tem muito crente orando muito e vigiando pouco. Eu vi um vídeo outro dia na internet da mulher falando sobre paciência. Não sei se quem viu aí. E o filho dela chegava toda hora: mãe, quero ver televisão, fica quieto aí que eu estou aqui pregando. Alguém viu aí? Pastor Carlinhos viu. Até que, irmãos, ela explode, não aguenta mais, xinga o filho e acaba o vídeo. Então, nós somos provados naquilo que nós falamos. Mas olha, entenda a santidade como uma cerca de Deus para proteger você. Posso ouvir amém? Amém? Por isso a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. E quem pratica injustiça, que seja mais injusto ainda, se suje mais ainda. Então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado. A transgressão é ir além do limite, é pular a cerca. Fala para o irmão: cuidado. Transgredir é pular a cerca. Irmão, pular a cerca não é só, dar uma volta no cônjuge, não. Pular a cerca é você transgredir. E aí, quando você transgride, quando você pula a cerca, vai acontecer igual está acontecendo com um porquinho aqui, irmão: queda. E quando cai, se arrebenta. E para se levantar de novo, irmão, para se levantar de novo, entenda algo aqui que eu quero falar para você. Quando você cai, como conquistar de novo a credibilidade daqueles que um dia você foi canal de bênção para a vida deles? Eu conheço muitos líderes que caíram e até hoje eles já se levantaram para a glória de Deus, mas a credibilidade. Vou falar só de dois aqui: Jimmy Swaggart, Caio Fábio. Cadê a credibilidade? Então, fala para o teu irmão: quem cuida está em pé, cuide também para que não caia. Então, meu irmão, se você está de pé, vigia na terra, varão, que o céu está de olho em você. Vigia. Eu vou terminar. Quanto tempo eu tenho, pastor Carlinhos? Eu não sei. Isso, rapaz, 8h05 agora, o cara já quer passar um cerol, menino. Irmãos, intercedam aí, eu tenho que fechar esse módulo aqui. Irmãos, falar das consequências do pecado. Primeiro, nós já falamos aqui em Tiago: o pecado, uma vez concebido, ele vai gerar o quê? Morte. E essa morte não é a morte física apenas, não. É a morte espiritual. É a separação, é a ausência completa de Deus na sua vida. É desastrosa tanto para a sua alma quanto para o seu espírito. Outra coisa, o pecado, ele destrói o nosso potencial. Irmãos, dura coisa é cair no pecado. Para você se levantar depois, para você se relacionar com Deus depois, para você voltar a ser o que era depois. Pedro fala uma coisa que eu fico imaginando onde Pedro estava com a cabeça para falar aquilo, mas é uma verdade. Pedro diz que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, provaram da graça de Deus, da redenção do sangue da nova aliança, e caíram, sejam novamente iluminados. Hebreus que fala isso. Irmãos, ele diz que é impossível que eles sejam de novo renovados para a salvação.